É um prazer imenso, né, encontrar todas vocês. São mulheres que eu admiro e que eu já respeito. Mas, antes de tudo, eu peço a bênção aos meus mais velhos, peço a bênção aos meus mais novos, né? E licença na minha oralidade, e que carrega toda a minha ancestralidade de mulheres que vieram antes e que estão e as que virão. Meu nome é Jerusa Machado Gomes, sou uma mulher preta, educadora do programa Curumim do Sesc Campo Limpo, sou mãe de 2 meninos, eu tenho o Akin de 10 anos e tenho o Zuri de 2. Minha trajetória vem muito da minha experiência com a minha mãe de luta. Ela inaugurou a primeira creche do município aqui de Embu das Artes, então eu me lembro muito dela comigo no cangote e dentro dessa trajetória de mulher preta, né? E aí depois, anos depois, né, em 2015, me vejo na Marcha de Mulheres Negras, também com meu filho no cangote. Então isso é muito, muito visceral para mim, muita energia boa. Eu trabalho no Sesc desde 2010, eu trabalho com infância e as suas manifestações afro-referenciadas, tenho trabalhos com as crianças no sarau e a importância da cultura do brincar, né? Então, eu sou formada em educação física e nutrição esportiva, sou formada também em infância, educação e desenvolvimento social, e inicio a minha continuidade da minha fala, o Sesc São Paulo, em parceria com a Feira Preta, convida para esse diálogo a luta antirracismo na educação infantil. Eu vou iniciar a minha conversa apresentando essas minhas colegas de luta, né, mulheres pretas referências. Então, é com grande prazer que venho dialogar agora com a Cris Gomes, com a Clélia Rosa e com a Dé Bastos. A Cris Gomes, ela é mãe da Deusinha Serena e Yodara, de 3 anos, e ela é jornalista, mestre em comunicação e de cultura pela USP, é integrante da coordenação de dança em geral do Bloco Afro Ilu-Obadinho, com experiência em movimentos sociais e coletivos. É artista, atualmente é coordenadora dos projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, onde atua em projetos na área do feminismo negro, movimento de mulheres negras e as questões raciais. Sejam muito bem-vinda, Cris. A Clélia Rosa, ela é mãe da Heloísa Rosa e da Aisha Badu. Ela é pedagoga, mestre em educação, e o seu principal eixo de trabalho nas pesquisas, nesses últimos 15 anos, tem sido na educação, em especial na formação de professoras e professores. Acredita que ser um dos caminhos é oportunizar para profissionais da educação e para as crianças e suas famílias um encontro precioso com as culturas africanas e afro-brasileira, por através de valores civilizatórios afro-brasileiros. Ludicidade, oralidade, energia vital, ancestralidade, memória, musicalidade, corporeidade, circularidade e corporativismo. Seu mantra é: educação é relação. Clélia, seja muito bem-vinda. Vou apresentar agora a Dé Bastos. Ela é cofundadora do projeto Criando Crianças Pretas, tem como propósito, através da comunicação, propor reflexões sobre o combate ao racismo, a partir dessa troca de conhecimento e criar redes de aliados e aliadas na luta antirracismo. É uma mulher preta, mãe, esposa, publicitária, empreendedora, criadora, é só tudo. E dedica seus dias para a causa
que é em todas e todos, né? Porque acredita que é possível que as próximas gerações de crianças pretas possam viver em paz em uma sociedade justa, com uma educação inclusiva e consciente. Começa essa mesa dizendo que temos grandes desafios, mas temos grandes conquistas também, né? Nesse encontro de mulheres, mães e maternância no geral, né? Então, eu gostaria de perguntar a todas quais são as ações mais visíveis e os processos de luta antirracismo na infância que vocês se orgulham. Bom, quero dizer olá a todas, todes que estão assistindo a gente aqui. Peço licença também para chegar, agradeço as minhas mais velhas também, as minhas mais novas, especialmente as crianças que estão aqui no centro da nossa roda, da nossa gira hoje, né? Que são a nossa esperança mais concreta, né? De futuro e a certeza de que os nossos passos vão chegar ainda mais longe, essa esperança que me move dia a dia, né, a lutar. Quero agradecer o convite da Feira Preta, né, dessa parceria com o SESC, é uma alegria estar aqui com vocês, mulheres, Dé, Clélia, Jerusa, que está aqui nesse trabalho de mediação, de coordenação aqui da nossa prosa. E fico muito feliz também de estar ao lado da Dé, da Clélia, que são mulheres que estão aí dedicadas a pensar, a refletir e, acima de tudo, agir, né, com essa questão da infância, da luta por uma infância onde a gente possa aí minimizar esses impactos. A gente quer acabar, né, mas a jornada é a gente cada vez mais diminuir esses impactos, né, do racismo nas nossas crianças, que atinge aí seus corpos, suas mentes, seus corações, é uma luta diária, né? Então, é uma alegria estar com vocês que estão aí nessa linha de frente. Eu falo dessa perspectiva aí das minhas vivências, da minha militância, do trabalho que eu desenvolvo, seja coordenando projetos na fundação, seja dançando, ajudando a construir o Ilu Obademin, que é um bloco afro de mulheres, protagonizado por mulheres negras. E, então, eu falo desse lugar, né, e também de um lugar onde, quando eu me tornei mãe, toda essa percepção se deslocou muito, né, para esse lugar da gente pensar, da gente agir, estimular a autonomia, a confiança, a potência, né, das nossas crianças negras e, enfim, especialmente a minha, né, que eu sou a mãe tem uma pequenininha aí de 3 anos, a Serena Dara, e poder aí fazer com que ela saiba que ela pode ser quem e o que ela quiser, né? Como a Jerusa falou, eu penso que a gente tem aí muitos frutos, né? A gente teve aí conquistas importantes nos últimos anos, né? A jornada, ela não é fácil, a gente tem esse racismo que estrutura as nossas relações, que está aí cristalizado nas nossas subjetividades. É impossível que isso não chegue nas nossas crianças, né? Então, a jornada é contínua, constante, mas é importante também a gente valorizar esses frutos que a gente teve nos últimos anos, né? De como que a gente avançou aí, principalmente quando eu penso, por exemplo, na minha infância, né? Tenho 42 anos e a minha infância, a minha adolescência, então ela, de certa forma, é uma referência quando eu penso em infância da minha filha, das crianças negras com quem a gente está junto, com quem a gente está trocando, né? Então, eu vejo com muita alegria, né, a literatura, né, esse crescimento da literatura para crianças negras, né, e também para crianças não negras, né, as crianças brancas também precisam ter acesso a esses conteúdos, né, nessa luta antirracista, nessa desconstrução, ou melhor, nesse deslocamento desse pensamento colonial, né, que a criança, enfim, não nasce e vai sendo construído isso, né. Então, acho que a literatura tem feito muito esse papel, quando a gente pega esses livros e vê essas personagens negras, é muito bacana. O trabalho também de educadoras que estão aí comprometidas com essa luta, isso é fundamental, né? Eu falo educadoras porque são mulheres, em sua imensa maioria, né?
e negras também, em sua grande maioria, mas a gente tem também aí aliadas brancas que estão aí ao lado da gente, comprometidas com essa luta, e a representatividade também, né? Ainda que, pessoalmente, eu acho que o debate da representatividade aí tem muitas nuances, tem muitas questões que a gente tem que colocar, mas acho que não é aqui, não é o espaço para isso, né? Mas para além de toda essa delicadeza e a questão que a gente precisa estar sempre atenta com esse debate da representatividade, é inegável que a potência da gente se ver e se reconhecer, no caso das crianças, é muito bacana, né? Então, quando, sei lá, a potência de uma Maju Coutinho apresentando um telejornal, de uma Isa fazendo um musical, cantando na TV, de uma Lineker também, porque é importante também a gente ter, as nossas crianças verem também que elas, além da questão racial, a questão do gênero e da sexualidade, elas podem ser quem elas quiserem, né? Então, acho que essa representação, ela é muito potente para as nossas crianças e eu vejo como isso tem incidido de uma forma muito importante na criança com quem eu mais convivo, que é a minha Deusinha Serenodara, né? Então, a contação também, esse processo de contação de histórias, de música, que vem com a arte. Depois eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso sobre, né, esse trabalho do Ilu com isso também. Então, eu acho que toda essa teia, todas essas coisas que eu comentei aqui, eu acho que elas formam tecendo aí uma rede que nessa luta antirracista, nessa construção de uma outra subjetividade, tem sido muito potente e eu, assim, acho não, tenho certeza, é daqui para mais, sabe? A gente não vai retroceder, a gente só vai avançar. Então, eu vejo esses pontos como conquistas muito importantes. Primeiro, eu queria dizer que eu fico extremamente feliz de estar nesse espaço. São duas instituições que eu amo profundamente. Eu tenho uma relação com o SESC de muitos anos, uma relação afetiva mesmo com todos os espaços do SESC. A Feira Preta é o lugar onde eu mais me sinto preta na vida. Eu lembro do ano passado de ter um surto de choro na Feira Preta, de ver aquilo acontecendo, de ver aquelas pessoas acontecendo, aquela cor, aquela comida. Eu lembro de não conseguir parar de chorar naquele espaço. Então, fico muito feliz de estar aqui a convite dessas duas instituições que eu gosto tanto. Eu não conheço a Cris Egerus ainda, mas vocês reverenciaram que veio antes, eu reverencio Clélia Rosa. Clélia Rosa é a minha, sem dúvida nenhuma, educadora preta na qual eu me inspiro profundamente. Desde o dia 1 do meu trabalho, eu mandei mensagem para a Clélia. Clélia sempre me ajuda, sempre conversa comigo. Fico muito feliz de dividir esse espaço com a Clélia. Eu concordo muito com o que a Cris falou inclusive sobre como a gente precisa falar mais aprofundadamente sobre representatividade. A diferença de representatividade e representação é uma coisa muito importante quando a gente está falando da criação das nossas crianças. Mas o que mais me dá orgulho é o diálogo, é a abertura que a gente tem de diálogos hoje, tanto dentro das nossas casas, quanto com algumas instituições, quanto com algumas escolas, alguns educadores. Eu sou uma mulher negra, que sempre soube que era uma mulher negra com a pele escura, mas eu não tinha consciência do que isso significava. Meu letramento veio muito tardio, com mais de 30 anos. Então, eu sinto muito orgulho da gente conseguir falar com as crianças hoje em dia sobre esse assunto, para que elas não precisem passar uma vida inteira sem ter a certeza do que elas são. E para que elas possam encontrar esse pertencimento. Então, eu acho que a possibilidade do diálogo, a troca entre nós adultos negros, para que a gente não reproduza na educação das nossas crianças as mesmas coisas que fizeram com a gente, coisas cruéis como 2 vezes iguais, 2 vezes melhor, coisas cruéis como nós somos todos iguais, o que deslegitimava as nossas dores enquanto povo preto, enfim, uma série de outras conversas que a gente consegue ter, que eu acho que vai fazer diferença na criação das nossas crianças pretas,
Então, eu acho que para mim, a maior diferença, ela está na possibilidade do diálogo mais aberto sobre questões raciais, com as crianças pretas e também com as crianças brancas. Eu tenho um trabalho que tem um volume muito grande de pais brancos que buscam informação sobre educação antirracista, e eu tenho muito orgulho de fazer essa ponte, porque são as crianças brancas que precisam aprender sobre racismo para que elas não reproduzam com as crianças pretas. Então, fiquei pensando nessa pergunta e acho que o que eu mais tenho orgulho é da nossa possibilidade de diálogo, sabe? Oi, gente! Oi para vocês aqui compondo a mesa. Oi para as pessoas que estão nos assistindo. Para mim, assim, eu me sinto honrada de estar nesse momento. Para mim, eu estou vivendo esse momento que é o momento Abayomi, né? Abayomi, a palavra Yorubá que significa encontro precioso, né? Então, estou muito feliz aqui de estar vivendo esse momento Abayomi com vocês, né? Agradeço muito ao SESC pelo convite, a Feira Preta, que é uma instituição que atravessou a minha vida e atravessou a vida de todas nós aqui, né? Todo mundo nós temos na nossa formação para as questões raciais a Feira Preta também como espaço e tempo, né? Na nossa formação, os encontros da Feira Preta e o samba rock, a comida, era tudo, né? Enfim, era um momento também de lazer, de emancipação e de encontro, né, para todas nós. Então, é muito gostoso estar nesse momento aqui, a Abayomi, com vocês. Bom, respondendo essa pergunta especificamente, né, quais são as práticas que eu celebro, que a gente celebra, eu acho que a Cris e a Dé fizeram uma síntese bastante importante, que eu concordo super, assim, né? Então, hoje, a gente poder tá falando e trabalhando sobre a temática antirracista desde a infância, né, atravessando todas as etapas da vida, mas desde a infância, eu entendo esse momento como um momento de cura e de celebração. É a cura da nossa criança preta interior que foi discriminada, que foi deixada de lado, que foi preterida, que foi violentada, né? E, ao mesmo tempo, é a celebração daquilo que a gente está fazendo para que as nossas crianças não passem, as nossas crianças, nossos filhos e as crianças do planeta, de modo geral, não passem por isso. Então, poder atuar, né, na luta antirracista, eu vejo esse lugar, sabe, de cura e celebração. Ao mesmo tempo, a gente está curando e celebrando. Então, assim, comprar livros, comprar literatura infantil é cura e celebração. Porque eu sou aquela criança que não tive acesso a essa literatura. Então, eu curo a minha criança interior e celebro, porque a minha filha está crescendo com esse referencial, né? Poder assistir uma Maju Coutinho, poder assistir a Lineker, poder assistir, enfim, poder ver o presidente Barack Obama, enfim, todas essas representações de pessoas negras é cura e celebração, né, de todas as nossas crianças. E para as crianças não negras, não tem esse lugar de cura e celebração, mas tem um lugar extremamente importante que as crianças não negras, as pessoas não negras, elas precisam refazer todo um repertório imagético, né, das pessoas negras. Então, é necessário dar como é que fala? Formatar, né, assim, a mente, porque as imagens de pessoas negras e de situações com pessoas negras que foram apresentadas para as pessoas brancas e também para nós, elas precisam ser reconstruídas. Então, todas as ações que estão sendo feitas, seja na literatura, no audiovisual, enfim, nas diferentes linguagens, na política, tem esse papel também de reconstrução de um imaginário, sabe? Reconstrução de um repertório imagético de pessoas de corpos negros transitando e alcançando esses outros lugares, né? Então, a luta antirracista desde a infância, para mim, ela está nesse lugar
sabe? De cura e celebração para nós, pessoas pretas, e de reinvenção, e de reconexão, e de fazendo outro repertório imagético e simbólico, né? Para as pessoas não negras. Ai, é muito gostoso, muito prazeroso trazer esse diálogo, assim, e, e entender esses processos desse nosso encontro, né? Tanto dentro do SESC, na Feira Preta, quando a gente se harmoniza e faz as trocas de infância, de luta, mas também de celebração e energia boa. Acho que quando a Clélia traz esse processo da infância, não tem como, né? Não tem como a gente não revisitar a nossa criança para a gente, né, reverberar nessa sociedade que a gente tem agora. Também dentro desse combate da luta na infância, eu fico pensando muito como que a gente muitas vezes consegue lidar com o processo de escuta, que pode ser uma escuta mais acolhedora das dores e das crianças, porque esse sofrimento ele é diário, né? Com tudo que está acontecendo, a gente tem essa reflexão em nossas casas, e aí como que a gente traz, né, esse cuidado, esse olhar de escutar, eu acho que também como um processo de acolher essas dores, porque é muito difícil simbolicamente a gente tentar, né, nós mulheres, então, de se fortalecer e colocar essas dores numa caixa que fala assim, não, eu vou aguentar. E como é que é como é que é lidar dentro desse diálogo em que vocês já fazem lindamente e historicamente, como que vocês constroem esse olhar cuidadoso para ouvir, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. É uma linha muito tênue, né? Falar isso daqui, porque a gente é tudo junto e misturado. Mas aí eu gostaria que vocês colocassem o olhar de vocês, assim, e fiquem muito tranquilas se fugirem um pouco da questão em si. Eu achei muito bacana a fala da Clélia, né, da cura, né, me identifiquei muito, assim, porque é muito isso, é muito esse processo de relembrar a minha infância, de revisitar essa criança. Eu sou uma mulher negra que também me entendi como uma mulher negra com 20 e poucos anos, né? E aí pude entender muitos dos processos pelos quais eu tinha passado na minha infância, na minha adolescência, que eu não conseguia entender, e a partir do momento desse letramento racial que eu entendi, né? Então, esse processo de agora ser responsável pela educação de uma criança negra, de uma menina que vai se tornar uma mulher negra, é também revisitar esse lugar, né? E me curar também, com tudo, assim. E aí, às vezes, eu me pego também, assim, já com esse medo, sabe? Desse preterimento, de sentir a minha filha, de repente, deixada de lado. Então, eu fico sempre tentando medir, equilibrar isso também, para não fazer com que a minha história também, que é importante, que é uma referência, mas ela tem uma outra história, né? Ela está vivendo num outro momento, de não, entende, misturar muito as coisas, né? Eu acho que a gente que é mãe, a gente vive nesse jogo, né, de equilíbrio, assim, né, de ser essa referência, de levar esse conhecimento, né? Eu entendo muito isso, a minha responsabilidade é zelar por essa criança e, consequentemente, das crianças que estão perto da gente, né, falando aí numa esfera mais pessoal, mas, ao mesmo tempo, não deixando que fazer com que ela se sinta preterida pelo meu trauma de preterimento, entende? É uma equação, assim, que é um estado de atenção, assim, muito permanente, né? A minha filha, ela ainda, por ela ter 3 anos, ela ainda não tem esse nível de entendimento, né? De chegar e de perguntar, né, Jerusa, como você falou do seu filho, que é, né, maior, assim, mas eu fico sempre muito preocupada, assim, né? Acho que nós que somos mães,
seja, né, de meninos e meninas, cada um aí, cada uma com a sua especificidade, mas é isso, criar uma menina preta num país racista, violento contra as mulheres, machista, é algo que todo tem um dia que eu não pense, né, nessas questões, assim, né? Então eu fico tentando, eu acho que o caminho é o equilíbrio. E também algo que eu penso muito de ter fornecer para essas meninas, estou falando aqui nesse lugar de mãe de uma menina negra, e dos meninos também, mas fornecer elementos para essa musculatura emocional se fortalecer cada vez mais, né? Porque quando eu penso na minha infância, era isso, a gente não entendia esses mecanismos e tinha um quê de fragilidade, sabe? E eu acho que essa geração, esse nosso entendimento, essa nossa percepção, tudo que é isso que a gente falou, né, até agora, isso vai dando insumo, isso vai dando ferramenta para essas crianças terem essa musculatura emocional e enfrentar esse mundo que a gente sabe que não é brincadeira, né? Mas é uma geração também, ao mesmo tempo, com muita potência. Então, eu penso que o caminho é esse equilíbrio, né? Para não deixar que a minha dor chegue até ela, porque ela vai ter outras ferramentas para lidar com isso. Claro que ela tem, as crianças têm o caminho delas, né? Mas ela vai ter outras referências, ela vai ter outra potência, outro tudo, né? E não deixar com que os meus traumas, isso na infância, tem um outro período aí, né, gente, que daqui a pouco chega, que é a adolescência também, que eu tremo só de pensar. Vou congelar minha filha com 7, 8 anos, eu acho. Então, acho que nessa jornada, né, esse jogo de equilíbrio, assim, né? E é esse desafio. Quando eu fui mãe, eu falei, nossa, minha militância mais potente está começando agora, assim, que é zelar pela criação dessa criança e das crianças que estão perto dela e de estar todo, como eu falei no começo, a maternidade me abriu um outro horizonte de vida, de luta, de tudo. É interessante você falar sobre como a maternidade, né, mudou a forma como você viu as coisas. Eu só comecei o Criando Crianças Pretas depois por conta da minha maternidade. Foi quando o meu filho, eu fiz a festinha dele de 1 ano, e aí eu me dei conta que eu estava num ambiente onde ele não tinha referência. Ele é filho de um casal interracial, meu marido é um homem branco, ele tem a pele ainda mais clara do que a minha, e eu me vi completamente de volta àquela dor de não pertencer, de não saber, de não conhecer. E aí foi envolto disso que eu falei assim, cara, eu preciso, no mínimo, compartilhar isso com mais alguém. Deve ter mais alguém com essa mesma dor que a minha. E aí eu comecei a compartilhar, comecei a estudar, comecei a me aprofundar cada vez mais no assunto, e aí fui criando ali sem entender que aquilo podia tomar aquela proporção, fui criando aquela comunidade que hoje é o Criando Crianças Pretas. Eu levo isso muito pouco da minha maternidade, por ser mãe de um menino muito pequeno e um menino que tem a pele clara. Então isso ficou maior do que eu. Hoje em dia é muito mais sobre o que eu ouço e o que eu compartilho com as outras mães do que sobre a minha experiência pessoal. Eu ouço coisas muito difíceis, assim, as pessoas encontraram ali naquele espaço um lugar para me fazer perguntas muito difíceis. Eu recebo fotos de crianças e com os pais perguntando se aquelas crianças são negras, numa busca muito desesperadora por pertencimento. E é sempre muito difícil para mim. Eu precisei buscar uma rede de apoio para tentar, não faço isso sozinha, porque é muito difícil esse lugar de você ficar buscando a sua história. E quando você falou sobre essa escuta acolhedora, a maior escuta acolhedora que eu tento fazer é com os pais e com as mães.
Então, quando essa mãe e esse pai vêm me mandar uma foto de uma criança e me perguntar se aquela criança é negra, porque ela quer a partir dali fazer a criação, né? Ela quer quase validar a negritude dela. Isso é muito cruel nesse país que a gente vive. Esse país, a gente precisa ter uma conversa muito profunda e responsável sobre colorismo no Brasil. Não é uma conversa que acontece dessa forma. E as pessoas ficam, principalmente as mães e os pais, ficam neste lugar de limbo mesmo. Então, o exercício que eu faço diariamente de escuta acolhedora é com essa mãe, com esse pai. Então, primeiro dizendo que hoje a gente não consegue garantir que uma criança não sofra racismo. Então, e aí mesmo que essa criança tenha a pele clara, se a mãe dela ou o pai dela é um homem, uma mulher negra, essa criança vai sofrer racismo por conta da mãe e do pai, como geralmente acontece também. Então, o que eu faço é tentar abrir esse espaço para que essa pessoa possa, às vezes, só desabafar, sabe? A minha escuta acolhedora, ela tenta ser principalmente com as mães que fazem parte desse lugar de não pertencer, sabe? Porque ele é de fato muito difícil. E o que eu faço com esses pais, essas mães, geralmente é buscar as referências pra gente, mesmo que hoje você não consiga dizer se seu filho é um filho negro, enfim, você é uma mulher negra, é o que eu geralmente falo para essas mães, você é uma mulher negra, isso ninguém vai tirar de você. Quanto mais fortalecida esteja a sua negritude, mais isso vai refletir nos seus filhos. Então, esse é um processo que eu tenho tentado fazer de escuta a essas mães, principalmente. Nossa, é uma pergunta extremamente delicada, né, Jerusa? Gente, o equilíbrio, assim, é a coisa mais difícil da vida, assim, né? Eu sou a desequilibrada do rolê total, porque, assim, é muito difícil. Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá aqui. Um dia você acredita piamente que esse é o caminho, depois você fala, isso aqui não serve para mim. Enfim, né? O equilíbrio é uma loucura, né? Assim, somos todos, a hashtag, somos todos desequilibrados, mas eu acredito muito, assim, e é uma coisa que eu tenho feito com dificuldade, porque não é simples, né? Separar a minha história da história das minhas filhas. É muito difícil, porque o tempo todo eu sou invadida por elas e elas são invadidas por mim e pelo pai, enfim, né? Então fazer essa separação nesse sentido, cada um no seu tempo histórico e social, com tais e tais referências, é um exercício extremamente difícil, mas que eu acredito muito que ele precisa ser feito diariamente, né? E uma outra coisa, quando você falou da escuta, de ouvir a criança e tal, é fundamental. Isso eu acho fundamental. Entretanto, eu acho tão fundamental que a gente resgate um valor nosso, civilizatório, né, da negritude, da nossa herança africana e da diáspora, enfim, que é a criação coletiva das nossas crianças. Isso eu tenho isso para mim como uma coisa importantíssima. Sabe por quê? Porque eu não dou conta de educar as minhas filhas sozinha, gente. E quando eu falo não dar conta, tá para além de, olha, fica com ela porque eu tô trabalhando, não é disso, mas é dar conta no sentido amplo do dar conta. Porque às vezes vai ter respostas, vai ter coisas que ela precisa ouvir e que eu não tenho, de repente, esse saber, ou porque eu não lido com ele, não consigo, e uma outra colega tem. Então, assim, eu procuro muito estar em coletivo. Então, assim, essa pandemia, para todas as outras questões que ela nos trouxe, né, e muitas, mas também essa coisa do afastamento, né, porque, assim, para mim é primordial que as minhas filhas se relacionem com outras famílias, com outras pessoas, que elas tenham outros jeitos de ver que pode ser mãe de outro jeito, assim. Né? Minha mãe é desse jeito, mas aquela pessoa, isso, eu acho que é isso importante, sabe? Para que elas tenham uma outra referência. Então, assim, aquela frase não é uma frase vazia e não é só uma frase de efeito ou uma frase da moda, aquela coisa toda, né? Eu preciso de uma aldeia para educar uma criança. Gente, ela é muito séria isso. Sabe? Então, assim, cadê as nossas aldeias? Né? E eu acho que isso é fundamental. E quem sou eu na aldeia também? Porque cada um tem o seu papel, né?
Então, eu sou a pessoa que vai parir, e na mesma aldeia tem a outra que ela não pariu, mas ela pode, né? Eu tenho falado muito isso com umas amigas pretas que são muito queridas e que elas não têm filhos, né? No sentido delas se achegarem também junto de nós que temos filhos, assim, é importante que elas também se aproximem, e não é assumir o papel da mãe, não se trata disso, sabe? Mas é estar junto, assim, então, assim, a gente, para mim, é uma coisa que é fundamental, é primordial e que eu faço muito gosto, assim, né? Então, para mim, era uma alegria muito grande quando eu comecei a levar a Heloísa nos ensaios do Iluobá. E eu deixava ela solta lá, assim, naquele lugar. E tinha hora que ela estava conversando com uma, e tinha hora que ela estava conversando com outra, uma abraçava, uma beijava, uma dava um doce, outra não dava, outra samba. Enfim, eu achava falava, gente, que coisa maravilhosa. E eu me sentia muito... Ai, tem outras pessoas cuidando dela. São pessoas iguais a mim? Obviamente que não. E isso também importa, porque também senão a gente fica numa piração de querer achar alguém que seja igual a você. Porque eu não levo lá naquela pessoa, porque ela é muito diferente de mim, não sei o que lá. A gente fica também nessa piração, sabe? E não é isso, são pessoas diferentes. É óbvio que se for pessoas que ferem completamente seus valores, não é? Aí é óbvio que não. Mas não se trata disso, né? São pessoas que têm times diferentes, que têm, enfim. Mas que eu acredito muito que isso agrega na educação delas, das minhas filhas e das crianças de modo geral. Eu me lembro que um tempo atrás nós fazíamos as rodas das mães pretas, né, que a gente se encontrava nos lugares para a gente conversar e as crianças ficarem lá entre elas e falando o que elas quiserem, que eu acho que também isso é fundamental, que as nossas crianças pretas também se aquilombem, né, que elas estejam juntas entre elas, porque tem coisas que as crianças vão querem falar e querem conversar, que não é comigo, não é com a mãe, com o pai, não é com o adulto, elas querem falar entre elas. Então esse aquilombamento também é necessário, né, entre as crianças. Então, assim, a sua pergunta me fez pensar muito nisso, sabe, Jerusa, dessa importância da gente separar os nossos lugares e do quanto é urgente essa aldeia de fato acontecer, sabe, porque é necessário muitas mãos mesmo, né, para cuidar, para educar as crianças, os espaços de educação também, né, as escolas, e também os espaços de educação não formal, como o SESC, como, enfim, tantas outras instituições. É muita gente, sabe? Se a gente quer uma sociedade melhor, não dá para deixar só no colo das mães, só no colo das famílias. Não tem como. Chega a ser antiético, assim. Sabe aquela frase? Não se pode... Assim, hoje deveria ser proibido aquelas pessoas que falam, mas cadê a mãe dessa criança? Essa frase não pode mais existir, né? Porque, assim, todas as pessoas são responsáveis e precisam, de algum modo, no seu lugar, né, na sociedade, participar dessa educação, dessa proteção, dessa construção, né? Ô, Clélia, posso fazer só um... Pode. Só um... que eu acho, esse é um sintoma também dessa sociedade patriarcal que a gente vive, que tudo é nas nossas costas, né? E nós, como mulheres negras, ainda mais, né? Então, e um dos reflexos muito difíceis dessa pandemia é justamente essa impossibilidade de a gente estar aquilombando, tanto nós, mulheres, mães, juntas, trocando, como as nossas crianças também, né? E esse peso, né? Esse peso dessa responsabilidade é muito difícil, porque eu percebo também que as crianças, elas se entendem, elas complementam a sua personalidade quando elas estão com outras crianças. E quando a gente está falando de crianças negras, ainda mais. Então, é muito difícil esse momento, assim, com essa falta de estarmos juntas, coletivamente, cuidando das nossas crianças. E elas precisam também, muitas vezes, ouvir coisas de outras pessoas, de outras mulheres, que não sejam a gente. Dessas referências, né? Então, tem coisa que é muito saudável que elas não estejam o tempo todo com a gente. Elas ouçam
coisas de outras mulheres, que elas se reconheçam em outras mulheres, que elas olhem para outras mulheres e falam, nossa, que mulher linda, olha esse cabelo, olha essa... Né? Mas a gente Cris, vai retomar isso. esses dias teve uma live da Érica Malunguinho, que era a live do Zerê, vocês viram? Que era com Sim. 7... Mano, eu chorava bicas, assim, eu chorava de ver aquelas crianças juntas, porque fazia tanto tempo que eu não via criança junta, e era exatamente isso. A Clélia estava falando que eles falam entre eles. A Érica estava ali mediando, mas eles falavam entre eles, e que coisa mais fofinha eles falando entre eles, assim, foi um aquilombamento virtual. É muito fofinho, chama Live dos Zerês. É uma das coisas mais... A melhor live do ano para mim foi das crianças com a Érica. É incrível. É isso, né, meninas? Eu acho que quando a Clélia traz essas questões sobre a maternidade, sobre a maternagem, sobre esses processos familiares, né, vai muito além. A gente tem muito esse olhar e a gente está sentindo mesmo muita falta mesmo dessas trocas. O Cris, infelizmente, quando esses processos, né, de diálogos até estão sendo um pouquinho mais curtos, mas acho que estão sendo também prazerosos, né? A gente já está se encaminhando para o finalzinho, e aí eu vou fazer uma pergunta para cada uma, tá? Mas eu não vou embora, não. A gente tem tempo. A Cris, eu gostaria de perguntar para ela sobre as projeções do Bloco Afro Ilu Badmin em ter também um processo de atividade e manifestações afro-referenciadas com crianças. Porque eu sei que o bloco tem essa, né? E aí, quando você fala do Ilu com aquela potência, com aquela quantidade de mulheres, com todas as referências percussivas, eu fico pensando muito sobre meus filhos, sobre outras crianças, né? E como que seria esse processo, assim. Sim. Bom, o Ilu Obá, a gente já falou aqui dele, né? Dela, dessa grupa, que também sou um pouco neurótica com as palavras, agora quero usar tudo no feminino. Bom, é um bloco afro, né, de São Paulo, formado por mulheres que tocam tambores, que dançam, que cantam. É um bloco de mulheres brancas e negras, mais de protagonismo de mulheres negras, e esse protagonismo a cada ano cresce e se fortalece ainda mais. Mas é importante dizer também que é um bloco onde a gente tem também mulheres não negras que também participam, que também constroem, e eu vejo o Ilu como um microcosmo muito potente para a gente trabalhar todas essas questões sociais, colorismo, são, enfim, privilégios, né? Claro que é uma jornada, não é um processo fácil, muitas vezes é um processo doloroso, mas eu vejo ele acontecendo dentro do grupo de uma forma muito afetuosa, muito bonita, e eu quero compartilhar isso com vocês aqui também. E então, só mulheres podem tocar os instrumentos, os homens são bem-vindos na dança, e o Ilu é Ilu Obademi, Arte, Educação e Cultura Negra. Então, tem várias atividades que a gente, né, desenvolve há cerca de 3, 4 anos por iniciativa da Baby Amorim, que é a nossa produtora, idealizado por ela. A gente tinha um projeto que chamava Tenda Afrolúdica, que a princípio eram para as crianças, para as crias das mulheres que integravam o bloco, mas que foi crescendo e se desenvolvendo, se fortalecendo, e também abriu essa brecha da importância desse trabalho de brincadeira, de contação de histórias, de jogos afrocentrados, né? Então, ele expandiu de estar aí com as crias das mulheres do bloco e percorreu a cidade. Foi um projeto muito bacana. Agora ele não está acontecendo, ele não existe mais, mas está aí nesse espaço de retomada, né? Então, acho que, ao meu ver, esse foi um início de um processo do Ilu junto com as crianças de uma forma mais organizada. Para além disso, desse projeto que já aconteceu, eu vejo... É isso, né, gente? Vida é movimento, né? E é por isso que eu sinto tanta falta desse movimento da vida nesse momento que a gente está na pandemia.
as mulheres do bloco também foram se tornando mães, as crianças foram chegando, então entrando mulheres no bloco que já eram mães, então começou a gente, muito de uma forma orgânica, pensar nisso também, né? De como acolher essas crianças e de como incentivar essas mães também a participarem de uma forma que é isso. A maternidade, muitas vezes, é um processo difícil, muito mais na maternidade solo, onde as mulheres, não vou participar porque quem vai ficar com a minha filha, com o meu filho. Então, a gente começou um processo muito orgânico de autogestão nos naipes para acolher essas crianças. E elas foram chegando. Então, a gente tem, enfim, meninas que estão entrando na adolescência e que entraram no ILU crianças, e outras, né, que estão aí, já são jovens mulheres, né? Tem a Luíse, que eu lembro com muito carinho, está estudando em Paris, e é uma menina que entrou no grupo com 9, 10 anos, e hoje está com 19, né? Não está mais no bloco, porque está aí alçando outros voos, mas essa referência, essa potência, essa musculatura emocional que o ILU trouxe para ela, e aí isso combina com que a Clélia estava falando agora, né? De outros espaços de educação para além das famílias, das escolas, da educação não formal, outros espaços, como isso também vai engrossando esse caldo dessa potência, né? Então, as crianças estão chegando cada vez mais no bloco e isso é um processo muito bonito, que também não tem mais volta. Esse processo último agora de 2019, 2020, a gente saiu com 30 crianças, entre aí 3, 4 anos de idade até 12 anos, e aí a gente, como isso é cura também para as crianças, para as mães que estão ali também, né, Clélia? De ver as crianças correndo. Eu estava muito na expectativa de ver a minha fazendo isso esse ano, mas, enfim, vai ficar um pouco postergada aí para ver a minha pequenininha tocando um tambor. Mas eu vejo com muito afeto, com muito encantamento essa presença das crianças no ILU. A gente já estava vindo também de uma discussão, fortalecendo a discussão também de como também criar esses espaços de acolhimento para as crianças que eventualmente não estão no bloco, porque é isso, o bloco só as meninas podem tocar, né? Mas as mulheres também têm filhos meninos, então como é que a gente vai também criar esse espaço com todos os desafios, porque a gente ensaia na rua, aos finais de semana, então a gente estava vindo num processo de, não quero dizer profissionalizar, mas de dar uma encorpada mais, assim, sabe, sistematizar melhor, a gente está nessa discussão. Esse ano, por conta de tudo isso, o processo não vai dar para a gente fazer isso agora, por conta dessa realidade que se impôs, né? Mas é algo que a gente já está se estruturando para também ter essas duas frentes, né? As crianças que estão no bloco, as meninas, né? E os meninos que estão indo com as suas mães lá também. Então, como é que a gente supera esses desafios, espaço público, etc., né? E tentando fazer algumas atividades virtuais também. A gente fez o naipe da Vozes também em outubro, fez a live com as crianças, que foi muito divertido, foi muito legal. Então é isso, gente, porque onde tem mulher, a gente tem que ter criança. E a gente tem que se preocupar com isso, acolher a mãe, acolher as crianças. Então, a gente está aí nessa jornada, nesse caminho. A Clélia comentou muito sobre a maternagem, né? E aí eu passo para ela também a última pergunta, que é: a maternagem das mulheres negras não perpassa só por ser mãe, né? E qual o seu olhar e atenção para a sobrecarga da maternidade atual? E aí eu vejo que vai muito de encontro com a sua última fala, Clélia. Então, mas eu gostaria que você desse uma contribuição aí com a gente sobre essa questão da maternidade. Olha, enfim, né? A maternidade nos atravessa de várias formas, né? De várias formas. E
traz muita coisa boa, muita potência, muito fogo, uma série de coisas boas, mas também traz mais cansaço, mais sobrecarga, mais questões emocionais. Enfim, a gente é atravessada por, né, um turbilhão de coisas, né? Quando você fala da questão, né, do esgotamento, né, da mulher preta e tal, assim, as mulheres de modo geral, né, a questão do gênero, né, já é uma sobrecarga, né? Se você nascer mulher, já está nessa sociedade patriarcal, já te coloca nessa situação de sobrecarga, né? Sendo mulher preta, também porque o atravessamento do racismo, né? Então, essa sobrecarga, ela dobra. Então, o que eu sinto é que a gente continua, nós, enquanto mulheres pretas, a gente continua criando estratégias, como as nossas mais velhas, como as nossas ancestrais sempre criaram estratégias, né? Então, não existe para nós o dilema, né, que eu acho muito interessante. A gente vai falar sobre isso outro dia, uma outra hora, que eu quero provocar, eu quero tacar fogo no coisa. Que é assim, não existe para nós, mulheres negras, o dilema entre carreira e maternidade. Gente, sempre precisamos conciliar ser mãe e trabalhar. Então, esse dilema agora que eu faço? Para nós, mulher preta, a gente não tem esse dilema, né? Historicamente, é só a gente pegar as obras, né, de artistas aí de época que mostram que lá no Brasil, colônia, né, enfim, as mulheres estavam ali com seus tabuleiros ali vendendo com as suas crianças amarradas, né, presas nela. Então, assim, sempre houve, né, conciliar trabalho, sempre houve as crianças junto com a gente, sempre houve a sobrecarga. Então, assim, eu penso que dividir isso, eu acho que a mulher, nós precisamos nos liberar no sentido de buscar, sim, ajuda, porque às vezes a gente pode ficar numa coisa, não vou pedir ajuda, eu me viro sozinha, eu acho que não, acho que isso é uma forma é uma autoviolência, sabe? Então, acho que a gente precisa ser mais acolhedora, sabe? Com a gente mesmo, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, porque essa coisa da mulher guerreira também é um peso que também colocaram nas nossas costas, e não é por aí, né? A gente precisa se acolher as nossas fragilidades e buscar apoio, buscar ajuda, buscar que as nossas crianças participem de outros espaços com outras pessoas, né? Para além disso, encerrando aqui também a minha fala, a questão da maternidade negra, né? A mulher negra, ela sempre foi ponta de lança nessa luta, né? Ela sempre foi ponta de lança. E é a maternidade negra que está rompendo com o silêncio do racismo, né? Porque são as mães negras que vão lá e reclamam na escola e falam, eu não admito meu filho isso, aquilo, outro. São as mães negras que estão reivindicando junto às marcas, olha, eu quero que minhas crianças apareçam nessa roupa, eu quero que crianças apareçam nessa propaganda de shampoo, ou seja, então as mães negras, elas estão aí fazendo toda uma movimentação, né? Elas viram empresárias, sempre trabalhamos, né? Acho que isso a gente não pode ter dúvida nenhuma, mas muitas mulheres negras acabam empreendendo e virando empresárias a partir também da maternidade, lançando produtos específicos, né, para as crianças negras. Então, a gente tem aí marca de papelaria, a gente tem marca de mochila, touca de natação, enfim, a gente tem uma série de... E aí, nesse sentido, eu volto, né, no binômio, que eu acho que ele é fundamental, que é o tempo todo cura e libertação, e celebração também. Né? Então, a gente construir uma papelaria étnica, né, como a Ana Cláudia Afra fez isso, é cura e celebração para a gente que não teve nosso rosto estampado nos nossos cadernos ao longo de todo o processo educacional. Né? Enfim, e para falar das outras questões, ter crianças negras fazendo propaganda de shampoo para o cabelo crespo, sim, as mães que vão ali na escola e pedir... Gente, essa movimentação antirracista das escolas, de modo geral, não é porque as escolas falaram, vamos fazer aqui uma coisa antirracista agora? Não, são as mães negras que estão ali falando, chega! A gente não... Entendeu? Então, a gente precisa... É isso, né? A mulher negra, ela sempre foi ponta de lança nas lutas em todas as suas variáveis, né? É um peso a mais? É um peso a mais. Nesse sentido, a gente identificar também para falar, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu quero sentar à sombra, quero descansar,
né? O Iluobá tem essa importância na minha vida, porque como eu falo do desequilíbrio, que eu sou também essa pessoa desequilibrada, eu amava muito levar a Heloísa. A Isha não participou, mas eu amava muito levar a Heloísa para estar lá nos ensaios, para correr, para tocar, para abraçar outras mulheres negras. E tinha os ensaios que eu falava, não vou levar ninguém, vou sozinha, porque eu não sei nem que hora eu volto. Eu quero ir sozinha, eu não quero criança atrás de mim hoje, eu quero ir sozinha, porque não sei nem que hora eu volto hoje. Então, assim, também dar esse respiro, sabe? Se permitir e se acolher também, né? Nas nossas fragilidades, naquilo que a gente é merecedora, né, gente? Porque eu acho que a gente também precisa inverter, né? As nossas imagens e o nosso lugar, né? Então, acho que é um pouco isso. Nossa, que incrível, né, gente? Ficar pensando sobre todos esses processos. Realmente, a maternidade ou a maternagem, tudo que a gente se propõe a fazer, né? Nós, como mulheres negras, a gente vira a referência, mas o quanto também a gente quer ficar nesse lugar, às vezes, né, de se divertir ou dar uma pausa para nós mesmos, precisamos. Acho que é muito importante o que você traz, Cláudia. A ideia de uma comunidade que cuida do seu povo, né? Ficar pensando sobre tudo isso que a gente dialogou hoje, quais os cuidados que estão sendo viabilizados de referência e fortalecimento dessas nossas crianças pretas. Eu acho que entra muito dentro desse processo de olhar que você está tendo sobre, para além das crianças, como esse processo de escuta, mas com os responsáveis. Acho que isso daí é muito interessante que você traz. Gostaria que você dialogasse também esse finalzinho aí desse nosso encontro e diálogo. Fica à vontade, fala o que quiser. Cara, eu quero primeiro trazer de volta a seriedade do que a Clélia diz quando ela fala que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Eu sempre digo que não é sobre os nossos filhos, é sobre as nossas crianças, porque socialmente nós somos responsáveis por todas elas. Toda vez que uma criança negra morre, a sociedade falhou num todo. Toda vez que acontece o que aconteceu com o menino Miguel, todos nós falhamos. Então, a gente precisa ser corresponsável por todas as nossas crianças. Eu acho que, eu sempre digo que nenhuma mãe preta precisa aprender como criar seu filho preto, sabe? Tipo, as mães sabem fazer isso instintivamente. Eu adorei de novo a fala. Eu vou ficar aqui só puxando o saco da Clélia, que a Clélia falou de novo que a mulher negra é ponta de... É isso, assim, toda essa movimentação, ela tem sido feita só por conta das mulheres negras. Então, ninguém precisa ensinar uma mãe negra a criar o seu filho. A gente está muito mais nesse lugar de acolhimento, de aquilombamento, de escuta e de não reprodução, né, do que foi feito. A gente tem aí materiais de representação, a gente tem já casas com diálogo aberto. Eu acho que um próximo passo importante que a gente tem que fazer, e é uma conversa até que eu estava tendo com a Adriana Barbosa, da Feira Preta, que é o quanto a gente precisa cuidar da saúde mental das nossas crianças pretas. A gente precisa de muito cuidado quando a gente vai falar com as crianças, porque são outros tempos, tem a história delas que é diferente das nossas, mas a gente reconhece essas dores do racismo, né? Então, mesmo tendo um letramento tardio, hoje em dia eu estou deitada na cama e começa a cair as fichas, eu começo a me dar conta que um monte de vivências foi racismo, e isso como uma mulher adulta. Então, a gente precisa pensar como é que isso impacta a vida das crianças. Então, eu acho que o que a gente precisa agora, urgentemente, é cuidar da saúde mental das nossas crianças pretas quando a gente está falando de um ano que muito se falou, que muito se mexeu nessa ferida. Então, perguntas como aquela, mãe, fizeram isso com eles, vão fazer com a gente também, essa necessidade que às vezes a gente tem de ensinar para as crianças a ter resposta para tudo. Criança, antes de mais nada, criança não tem que ser ativista, não tem que ser militante, criança é criança. Então, quanto mais a gente, voltando de novo para o acolhimento, quanto mais dentro de casa a gente faz um ambiente para que ela se sinta acolhida, para falar sobre as dores dela. Muitas vezes a gente nem vai ter essas respostas para essa dor dessas crianças, mas mostrar para ela que ali dentro de casa se fez um quilombo para cuidar dela. Então, eu deixo aqui como última fala essa provocação mesmo, assim, esse pedido de que as famílias pretas
cuidem da saúde mental das nossas crianças, que já são atravessadas por muitos estereótipos e que estão num momento muito difícil, às vezes sendo colocados a ter resposta para tudo, a se achar belo o tempo todo, meu cabelo é lindo, minha pele é linda, e aí quando ela abre a porta que vai para a sociedade diz o contrário, e muitas vezes essa criança fica de uma forma desestabilizada. Então, que as nossas famílias pretas possam cuidar da saúde mental das nossas crianças. Esse, para mim, é o cuidado imediato nesse momento. A gente já tem livro, a gente já tem boneca, a gente já tem apresentadora de televisão, agora a gente precisa cuidar da saúde mental das nossas crianças e dos nossos jovens. Existe um número muito grande de jovens que estão se suicidando, jovens negros estão se suicidando. A gente precisa cuidar da saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Nossa, meninas, que incrível, assim, realmente cada uma trazendo a sua particularidade, mas nos vemos nisso, em tudo que vocês falam, traz a particularidade de um todo, né, dessas nossas questões. Eu vou sair um pouco do script, então eu gostaria que você falasse, Clélia, falar uma frase sobre quem foi a sua criança e quem é a criança que você cuida. Olha, a minha criança foi uma criança que perdeu a mãe com 6 anos e que foi criada coletivamente por uma aldeia, né? Então, eu fui criada pelo meu pai, pelas minhas tias, pela vizinha, pela mulher da rua de baixo, pela mulher da rua de cima. Eu fui uma criança que, assim, se não fosse a força do coletivo, das pessoas, e aí pessoas para além da família de sangue, né? E fui uma criança que precisei construir autonomia e responsabilidade muito cedo, porque minha mãe tinha morrido, depois meu pai casou de novo, foi morar com outra família, e os meus irmãos mais velhos sempre trabalhavam. Então, o meu senso de responsabilidade chegou muito cedo, porque eu tinha que resolver as coisas. Assim, as pessoas cuidavam de mim, mas não estavam grudadas em mim o tempo todo. Então, assim, eu tinha que responder pelo meu material de escola, pela minha troca de roupa, pela minha alimentação, pelo ir e vir, responder as pessoas. Então, eu fui essa criança, assim, né, que na ausência da mãe, outras pessoas assumiram essa função materna, né, que não tem nada a ver com a questão biológica, mas com esse ato mesmo de cuidar e de se responsabilizar. Muitas vezes essa criança vem visitar a criança que eu tenho para cuidar hoje, que são as minhas 2 filhas, né? Que tem uma mãe em tempo integral, muito diferente de mim, da minha história, né? Então, eu também vou aprendendo o que é ser mãe em tempo integral e ter uma criança em tempo integral para você cuidar, porque, né? Então, a terapia ajuda bastante nesse processo, né? Mas eu tento, ao mesmo tempo que cuidar e acolher as minhas filhas, mas também construir nelas esse espírito de responsabilidade. Mas não é uma responsabilidade no sentido do peso, mas no sentido de se responsabilizar também por si mesmas, né? E pelas escolhas, por aquilo que gosta, por aquilo que não gosta, né? E eu sou essa pessoa que coloca um valor imenso na aldeia, nas pessoas que estão em volta. Assim, eu mando sim as minhas filhas para casa das pessoas e falo, gente, vai ficar aí com você e sei lá o que vocês vão fazer, entendeu? Assim, né? As pessoas, eu até brinco, falo assim, gente, tem uma alergia, não é para dar salsicha, não é para dar salsicha, não é uma questão filosófica, né? Assim, é por uma questão da alérgica, assim, comeu salsicha, blá, blá, blá. Então eu faço algumas recomendações, né, assim, olha, vai dar alergia, vai ter que ir pro hospital, para você não ir pro hospital, então não dê a salsicha, mas assim, eu falo, leva para sua casa, porque eu acredito nisso, sabe, não é porque ela quer, né, ai, com quem tá as crianças, aí eu vou sozinha pro aparelho, quando o aparelho abria, tô eu lá sozinha no aparelho, curtindo o meu momento, ai, que saudade. Estou eu sozinha lá no aparelho curtindo o meu momento. Cadê as suas crianças? Né? Aquela pergunta. Eu falo, gente, as minhas crianças estão na aldeia, né? Com outras pessoas. Então, assim, eu, por ter vivido isso, sabe? De ter precisado de uma rede
extremamente para eu chegar aqui hoje, aos 45 anos de idade, eu cheguei aqui nessas condições porque eu tive essa rede, porque eu tive esse apoio. Então, para mim, é uma coisa fundamental, da qual eu não abro mão, que as minhas filhas estejam com outras pessoas para além de mim. Então, essa foi a minha infância e essa é a infância que eu cuido. Fui uma criança que eu me sentia muito sozinha, assim, né? Ao contrário da Clélia, né? Dessa coisa da aldeia, eu fui uma criança que sempre que tinha uma referência muito forte na minha mãe, na minha avó, mas por várias questões ali de contextos do que estava acontecendo naquele momento da minha infância, eu me sentia muito sozinha e preterida, e sem entender esse preterimento, né? Porque eu morava na periferia, porque era uma criança negra, e tinha essas, né, era um diálogo que não existia em casa, né? Então, eu fui essa criança um pouco com medo, retraída, preterida, que queria ser a princesa na escola, né, no teatrinho da escola, e era bruxa, né? Ou que se tinha que se vestir de menino na quadrilha para fazer par com as meninas brancas e loiras, que também cresci muito, não convivia muito com crianças negras quando eu era criança. Então, eu fui essa criança, mas ao mesmo tempo com uma criação muito potente por parte da minha mãe e da minha avó, de ser uma mulher independente, de ser dona da minha vida, né? Então, é paradoxal, mas é complementar também, né? Então, eu fui essa criança, e eu cuido para que a infância da minha filha seja mais coletiva, né? Que tenha essa aldeia. É um exercício para mim, porque esses medos, né, do mundo ainda será que vai cuidar? Será que não vai? Será que está atrapalhando? Será que não está? É um exercício, né, que eu tenho feito, que estava indo até bem, mas aí a pandemia deu uma zoada aí, né, essa quarentena eterna. Mas eu cuido para que essa infância seja mais coletiva e que ela tenha essa percepção de que ela pode ser o que ela quiser, assim, né? Que não sem ter medo, sem se sentir preterida, né? Que é aquilo que é um fantasminha que fica me rondando aqui nessa criação o tempo todo, e é essa busca, né, Clélia? Eu corro atrás do arco-íris, né? Buscando esse equilíbrio, buscando né, essa possibilidade de conseguir separar, né? É um exercício para a vida. Eu acho que quando tiver uns 85 anos e for bisavó, eu vou estar plena, né, nesse exercício. Mas enquanto isso, a gente faz uma luta do cotidiano. Acho que é um pouco isso. Esse ano eu tive uma felicidade muito grande de realizar um sonho, que eu gravei o meu podcast. E o primeiro podcast que eu gravei com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito simples, muito humilde. E aí perguntei para ela como é que baseou a forma como ela educou eu e minha irmã, e ela disse que foi a liberdade. Então eu não existe uma palavra melhor para descrever a minha infância do que a liberdade de ser, a liberdade de pensar, a liberdade de agir. E respeitando a liberdade do outro, inclusive. Então, assim, eu sou uma pessoa nascida e criada numa igreja extremamente tradicional, mas o respeito à fé do outro sempre fez parte da educação que a minha mãe deu pra gente. E isso construiu algo tão forte dentro de mim, dentro da nossa casa. Então, para mim é isso. Eu fui essa criança criada com liberdade de ser e de pensar. E essa criança, volta e meia, ela volta para buscar a liberdade dos outros de ser e de pensar, e das crianças de serem o que elas quiserem. Então, para mim, sempre volta na liberdade, nessa busca pela liberdade. Sempre volta a infância e a liberdade. Eu só tenho a agradecer, agradecimento do Sesc São Paulo com a parceria com a Feira Preta, né? Nesse diálogo tão gostoso, tão aconchegante essa tarde, né? Na luta antirracismo na educação infantil. Vamos lá, estamos aí, né, para respirar, lutar e entender também os nossos processos. Muito obrigada a todas.